Segundo bloco do Visão Técnica no ar nessa sexta-feira, hoje é dia 26 de agosto, desculpa, agora já são 6 horas, horário de Brasília, para quem tá vendo ao vivo, para quem tá vendo a gravação, aí é a hora que você tá vendo mesmo. A gente no primeiro bloco já falou de Bovespa, que o Antônio Montiel, convidado de hoje, ele que é sócio da Escola de Operadores e também é o personal trader da Infomani Educação, ele já falou que tá vendo uma bela cara de topo, frustrando um pouco os últimos programas de que vieram muitos analistas otimistas, acertaram, né? Vamos ver se o Montiel também vai acabar pegando esse movimento para baixo, pelo menos até os 55 mil ou 56? 56, 55, o 55 é o mais... O 55 é o mais... É uma pé na jaca, mas é... 56 tá bom, 56 e 56, 57 mil pontos, verdade. E o dólar tá com uma cara mais para cima agora, nesse momento. Agora a gente vai olhar as blue chips, começando com Petrobras. Aliás, já deixo o convite, já deve estar na homepage do Infomani, se não é só acessar lá no meu blog, Investidor de Sucesso. A gente publicou na terça-feira uma análise de Petrobras falando por que ela triplicou de valor em 7 meses e por que poderia subir ainda mais. E 3 dias depois veio o relatório do Credit Suisse, que foi nessa sexta-feira, não deu tempo de ler o relatório inteiro, mas eu peguei a parte resumida e coloquei lá no meu blog, uma bela análise falando por que ele levou o preço-alvo do ADR da Petrobras em mais de 300%, saiu de 2 para 8,60%. Vale a pena dar uma olhada, ficou bem bacana o relatório. E vamos falar de gráficos agora de Petrobras, Montiel. Como é que você está vendo a nossa querida estatal? Olha, a Petrobras também está um cara de topo, para não... Porque essa daí se o Ibovespa está, ela tem que estar, né, Montiel? Apesar de que ela já não é mais tão representativa igual era alguns anos atrás, mas, sim, claro, mas ainda ela representa. Até porque ela acaba, a variação dela acaba sendo maior do que as que tem peso maior, né? Exato. Então ela está com cara de topo, né? Tá com cara e cheiro de topo. A gente vê no gráfico que ela deixou aqui uma figura que a gente chama de shooting star ou estrela cadente, né? Que é uma figura de baixa e está sozinha em cima. Então, ou seja, enquanto essa estrela cadente estiver aqui em cima, não tem compra, né? Porque ela anula tudo. Até esse é um padrão de venda onde a gente vende na mínima com stop na máxima. Ou seja, esse trade aqui é um ser mais simples da análise técnica, é esse daqui. E que funcionou bem até a linha de tendência, né? Até essa LTA, né, que a gente tem aqui, você vê que chegou na região, né? E alguns dias depois ele tocou na linha. Então, ele perdendo essa linha, agora, que também é um topo anterior, né, que a gente vê aqui na região dos 12,40, alguma coisa assim, com certeza isso daí abre venda na Petrobras até buscar aí uns 12, 11,60, deve vir por aí. E deve entrar numa região também de consolidação. A visão é a mesma do Bovespa, né? Então ele deixa de ganhar um viés de alta e entra num viés de indefinição no médio prazo. Legal. Então vamos partir já para Vale. A Vale hoje, né, especialmente nessa sexta-feira, foi um S ao invés do A. O papel abriu com uma alta forte, mesmo com o minério tendo caído, e parece que o mercado depois percebeu que o minério caiu, o papel afundou e acabou voltando para perto dos R$15. Esse está com uma cara mais de tendência de queda de curto prazo, né? Esse já. Esse aqui a gente tinha uma linha de tendência de alta, né, que todo mundo consegue ver claramente aí. Então a gente tinha essa LTA, né, que ela foi rompida, olha lá. Também deixou doji no topo, enfim, todas as sinais de topo. Deixou doji, 2 enforcados, uma estrela cadente um pouco mais gordinha, depois aqui uma outra estrela cadente normal, mas toda a sinalização de topo rompeu essa LTA, rompeu hoje esse suporte importante do 15,23, que é o que vinha segurando ela aí há muito tempo, né? Então essa região aqui do 15,20, do 15,10, fechou justo aqui. Segunda-feira, perdendo esses 15, com certeza, o próximo alvo é o 14,43 aqui e potencialmente este gap no passado que ele tinha aqui no 14,15. Agora, Montiel, uma pergunta para quem gosta de fazer já uma posição no final do dia, né? Eu, pelo menos quando brincava, dava meus pitacos podia dar os pitacos aí no home broker, né? Eu gostava de abrir operações no final do pregão. E esse é um típico papel que eu abriria uma venda, porque ele perdeu o suporte, já fechando abaixo do suporte anterior, não está esticado, está no movimento, vamos dizer, até comportado. Isso. Para quem quiser se vender no fechamento de sexta, ao invés de esperar a abertura da segunda-feira, já seria um bom trade? Ou no caso de Vale,
talvez por ter toda aquela preocupação com o minério, vai que no minério na segunda-feira abre em alta? Eu particularmente não gosto, né, como day trader nato, né, eu não gosto de posições... Você está saindo da festa na hora que eu estaria entrando. Exato. Isso? Tá, é mais ou menos isso. Eu não gosto de posições assim, por quê? Porque a gente entra numa área de indefinição, principalmente final de semana. Né? E final de semana, eu costumo brincar nos cursos que Deus gosta de mandar as coisas de fim de semana. Ele não manda dura, mas manda de fim de semana. Então, se você olhar no passado, né, todos os tsunamis, desastres, explosão de reator atômico, foi tudo de sábado e domingo. Então ele gosta de mandar coisa domingo. Quer dizer, e pode mandar coisa positiva também, né? Não é só desastre. E aí anula uma possível venda. Eu entendo que sim, deixar vendido, muito provavelmente as chances são de que ele, segundo ele, abra com gap de baixa. Né? Até porque lá fora bateram muito forte no fechamento, né? No fechamento lá. Então pode muito bem sim abrir com gap na segunda-feira. Né? E aí você com certeza você já ganha aí já ser um pouco na frente. Alguma coisa de largada, Mas ainda é arriscado porque ele está exatamente ainda numa região do último suporte dele. Perdendo esse último suporte, aí ele vai cair mais. Então, muito provavelmente, ele deve abrir para baixo de suporte já no meio do caminho aí dos 14,40 aí. Legal. Bom, vamos fechar o bloco então com os nossos bancos, Itaú e Bradesco. Tudo bem. Itub 4. Itub 4. Muito bem. Esse aí já não está tão feio, não. Muito bem. Itub, ele tem uma configuração legal, né? Porque ele tem... Primeiro, o que a gente sempre enfatiza nos cursos é o seguinte, a gente tem que olhar a estrutura do gráfico. Qual a estrutura desse gráfico? Topos e fundos ascendentes. Então ele subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Legal, não tem nada que desqualifique o movimento de alta aí. Né? Então e a gente entra nas correções, é o chamado buy dips. Então ele subiu porque a gente não compra na máxima, a gente espera ele corrigir para poder entrar. E ele fez exatamente fez uma correção muito legal aí, né, chegando aqui na casa dos 30, né, 35. Muita gente usa, por exemplo, média móvel de 21 períodos, ela está aí, né, se a gente mudar, a média móvel vai estar aí, funcionando de suporte. E a gente consegue, Thiago, até pintar uma linha de tendência de baixa que ele tinha aqui, né, onde constrói-se um padrão de continuação de tendência chamado bandeira de alta. Ó, tá? Então subiu, fez uma bandeira, a hora que rompeu a bandeira, pode tomar que ele vai pelo menos na projeção fazer o tamanho desse último movimento aqui. Né? Então a gente fala do 34,13 para o 36, falando aí de uns 2 pontos. Então rompendo o 36, a gente projeta um 38 aí como próxima perna dele antes dele corrigir. Ele está na linha, né? Então ele fechou na linha de tendência de baixa, o trade de compra ainda não está ativado, durante o dia ele tentou, né? O pessoal trouxe de volta, então atenção, para quem está acompanhando o programa, segunda-feira ele perdeu ele rompeu essa máxima de hoje aí, né? No 36,20, é uma boa entrada com alvo no 38, né? Stop, né, abaixo aqui, então, né, no 35, alguma coisinha, né, para ele não cancelar essa vela e nem voltar para dentro da bandeira, um falso rompimento. Mas ele levando essa máxima aqui no 36,20, ele muita probabilidade dele buscar o 38. Agora aquela pergunta capciosa que eu gosto de fazer sempre que eu vejo essas análises, porque a gente está vendo topo no Ibovespa, topo em Petrobras, Vale numa tendência de queda de curto prazo, e o Itaú, que é o carro-chefe do Ibovespa hoje, fazendo uma consolidação para cima. Tudo mais constante, Itaú subindo, Vale e Petro caindo, e Ibovespa deve ficar de lado, né? Exatamente. Então, excelente consideração. Isso daí também é o acelerador com o freio, né, que eu falei. Então, se Petro e Vale caindo e Itub andando, o Bovespa fica consolidado. Né? Porque então, o Itaú hoje é quase que Petro e Vale juntos. O Bradesco está com um cenário parecido do Itaú, porque se o Bradesco também tiver com essa possível formação, não tanto, né? Isso, não tanto. Né? O Bradesco ele já tem essa formação mais ou menos, mas ela está mais feinha. Ele está mais consolidado do que em bandeira, né? Exato. Ele tinha, a gente consegue ver aqui uma linha de tendência de baixa também, ele tinha, não é? Mas não é um movimento como o do
o do Itaú. Então ele tem essa mesma linha de baixa, tem a mesma configuraçãozinha, mas este daqui ele já vai encontrar uma resistência aqui nos 29 e 25 e eventualmente nos 29,70. E até vai encontrar vendedor aí. E até os topos e fundos não estão num movimento tão ascendente como estava o Itaú, né? Você vê que está praticamente... a gente pode olhar até esse movimento aqui desde aqui do final de julho, metade de julho para cá, como quase que um retângulozão, né? Exato. Ele não tem um distanciamento tão grande dos topos, nem do afastamento dos fundos. Exato. Bom, então, isso mostra ainda mais a indefinição do mercado, né, Montiel? É difícil o mercado ter uma nova estilingada com as principais blue chips da Bolsa tendo esse movimento tão díspare, né? Exato. Bom, legal. Eu acho que é um programa bem legal para o investidor que estava muito otimista. Acho que é uma boa hora para ter cautela, porque não vê aquela porrada na cara do investidor que estava comprado. Atenção. Já fica atento, porque o mercado já está fazendo sinais claros de indefinição. Bom, encerrando esse bloco, vamos dar aquele intervalinho de 1 minuto. No próximo bloco, a gente vai olhar quais as ações que o Montiel está armando ou já armou uma operação para a próxima semana. Fique ligado.